Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dotcast. Hoje nós vamos falar sobre marketing, começando por conteúdo e passando também por estratégias de growth e inovação. Vai ser bem legal. É isso aí, lá. E hoje, no nosso bate-papo, a gente trouxe um convidado especial que vive o marketing de forma estratégia e criativa, que é o Renato Nagasako. Tudo bem, Seja Renato? bem-vindo! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite lá, Gabriela, Charles. Muito bom estar aqui com vocês. Legal também quem está aí com a gente, ou vendo o podcast depois. E é muito bom estar aqui, gente. Vamos conversar aí. Bora! O Charles também está aqui dividindo a mesa com a gente para comentar, enfim, trazer um pouco mais de profundidade sobre os temas. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua jornada, o que você faz, enfim, para o pessoal também te conhecer. Legal. Eu comecei a minha formação, né, publicidade e marketing, fiz também jornalismo, e fazendo essa soma dos dois, eu acabei entrando na parte de marketing de conteúdo, criação, e fiquei um tempo, né, e nessa época a gente ainda estava com o mercado em transformação, a parte de redes sociais sofrendo algumas mutações ali, o pessoal entendendo como trabalhar as redes sociais, e eu acabei fazendo uma primeira migração. Eu entrei ali como especialista em social media de um grande banco. A gente ainda não tinha nem Instagram, o Twitter não era X, né? Ainda era tudo diferente, era tipo, o pós-Orkut. Nossa. Quase fui social media de Orkut, ainda bem que eu não peguei essa época, cheguei um pouquinho depois disso. E aí eu fiz essa primeira migração, né? E aí eu mudei um pouquinho o cenário, né? De comunicação pura para entender estratégia, marketing, viver um pouquinho mais KPIs, ainda mais em um grande banco, né? Pressão, e é uma pressão, assim, muitas vezes saudável. A gente está aqui para também só pensar a parte negativa das coisas. Então essa pressão, a parte saudável me fez ter essa migração um pouquinho, começar a entender, ou planejar, ter uma vontade e aspiração para outras questões, tecnologia, growth. E aí, no meio de tudo isso também, eu pensei, poxa, eu preciso voltar a estudar. E aí, quando eu pensei em voltar a estudar, eu comecei a fazer mestrado. Eu já tinha uma pós-graduação em criação publicitária. E aí, com o mestrado, eu comecei a fazer uma dupla jornada, assim dizendo, né? Então o pessoal brinca comigo que eu sou tipo aquele pai daquele programa, aquela série de TV, né? Sempre tem 2, 3 empregos. Aí eu terminei o mestrado e me tornei professor de marketing, gestão de projetos na AMB, paralelamente à minha carreira aqui dentro do marketing, da comunicação, sempre está aí uma mutação constante, growth, um pouquinho de tecnologia, e a gente vai tentando surfar tudo isso, né? Bom, é isso, gente. Ah, que bom. E como é que foi essa parte para você sair do banco e se tornar professor, assim, que é umas áreas um pouco diferentes, né? Poxa, Gabriela, assim, eu não sei nem como falar isso, assim, até porque nessa época foi bem legal que, assim, enquanto eu estava no banco, eu lembro que eu comemorei ter passado no vestibular do mestrado. Nossa. Aí eu comecei o mestrado ainda no banco, eu saí do banco, eu já tive uma outra mudança nessa parte aí. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu vivia duas realidades, né? Que até é algo que eu levo hoje para as minhas aulas com as turmas da AMB Morumbi, onde eu sou professor. Que nós temos o que é o acadêmico, nós temos aquilo que é o mercado também, e que não é que o acadêmico, a teoria está sempre certa, e não é só que o prático não considera as melhores práticas, assim dizendo, que a gente poderia ou deveria tentar viver um equilíbrio aí, né? Porque aquilo que é teórico, às vezes, demora mais do que o que a gente pode, e aquilo que é prático, às vezes, poderia contemplar alguma coisa, algum conceito, alguma teoria a mais, até que traria até mais resultado para a gente muitas vezes, né? Entendi. E aí, essa pergunta é bem legal porque, além de eu não saber responder, eu vivo essa dualidade, esse dilema todo dia até hoje, assim, porque são cenários um pouco diferentes, mas é legal que um ensina, assim, um complementa o outro e um faz você questionar o outro, então é bacana. Uma dúvida que eu tenho até,
E quando você fala de financeiro, banco, a gente sempre pensa em algo quadrado, né? Porque geralmente instituições bancárias são mais quadradas. E eu posso estar super errado e é bem provável. Então, é um pouco parecido com a vida, por exemplo, do ensino de professor, porque eu pego um pouco pela faculdade. Você sempre conhece todas as teorias na faculdade, quase nunca eles te levam para a prática. Porque geralmente a teoria, eu falo muito porque de administração, eu aprendi sobre Ford, Taylor, Kotler. Então, são caras que são lá da Revolução Industrial. Então, muita coisa lá de trás que eu estudei, hoje não cabe. Então, entrou vários métodos e teorias distintas. Será que isso casa um pouco a linha? Tipo, o mercado de ensino, eu tenho mais a parte de teoria, que é um pouco mais quadrada, e a do banco era quadrada, ou eu estou totalmente errado? No banco já tem um dinamismo bem maior na forma de fazer marketing e mídia social como tem? Bom, faz um tempinho que eu tô fora do universo do banco, de bancos, né? E ainda mais com as fintechs, né? Que elas são empresas startup, que nascem como startups, então tem muita inovação desde o começo. Sim. Mas eu acho legal a observação que você colocou, Charles. E assim, eu diria que isso pode acontecer independente do segmento. No meu caso, como era vou tentar evitar o nome do banco aqui, Sim. Mas como era um dos grandes bancos mais tradicionais, né? Ele tinha uma quadradeza, assim dizendo, mas que até antes de eu sair dele, ele já estava em pura transformação. Até muito pelo momento, né? Marketing digital, e aí produtos digitais, que todo banco tem uma frente muito forte de produtos digitais. Então, eu diria que existe sim, é uma coisa que a gente pode observar, mas que a tendência ela é ser cada vez menor e em menos áreas também. Sim. Que a gente pode ter algumas áreas um pouco mais quadradas, algumas gerências, outras já nem tanto, mas eu vejo, posso estar enganado aqui, que a tendência é isso diminuir em todas as frentes com o tempo. Legal. Vamos direcionar então um pouco nosso bate-papo para criação de conteúdo, que é algo que você é um especialista, posso dizer assim? Eu queria muito saber, na sua visão, o que mudou na forma como as marcas criam conteúdo e distribuem esse conteúdo hoje. Queria entender um pouquinho o que você pensa a respeito disso, da forma que você enxerga, enfim. Eu continuo com aquela questão sempre da transformação constante, tá? Lá, Gabriela, Charles, é até um pouco complicado, mas assim, uma coisa eu tenho para mim que é a cultura da experimentação, né? E muito uma coisa bacana, quando a gente até aproveitando para falar da quadradeza, da teoria, a gente traz muito, né? Até na faculdade, a gente lembra ali dos primeiros momentos que a gente fala do fluxo da comunicação, que isso vem lá de Aristóteles, né? Que é o emissor, a mensagem e o receptor, a comunicação numa linha reta. Só que isso não existe, na verdade, isso nunca existiu. A comunicação sempre é a troca, então sempre é algo circular, tem um feedback constante. E isso cada vez mais, ainda mais por plataformas, mídias, pela tecnologia, essa conversa entre audiência e marcas, ela é cada vez mais constante. Então, a primeira questão que as marcas precisam estar preparadas é que, até aproveitando ali Taylor, Ford, né? A gente não tem mais essa era em que a gente empurra. Você pode comprar um carro da cor que você quiser, desde que seja a cor que eu tenho para vender. Acabou. A gente não tem mais isso. A gente escolhe a cor que a gente quer e a audiência, o nosso público, vai não só escolher a mensagem que quer, e aí sim, temos algoritmos, questões que podem enviesar, mas ele tem o poder de escolha e o poder de retórica, de feedback, e as marcas têm que estar prontas, né? Tem que se preparar cada vez mais para atender isso, e aí nós temos as outras questões, né? Quais são as plataformas, formatos que a audiência consome, né? Exemplo, há quanto tempo, assim, eu falei do Orkut, né? Agora Sim. A gente fala cada vez mais TikTok, outras redes, e aí o pessoal ainda
pessoal da minha faixa etária ainda tem algumas pessoas, não sei como, podem ter o preconceito, o TikTok é dancinha. Não, o TikTok cada vez mais é uma plataforma de conteúdo que estimula vídeos longos, extensos, e a gente busca cada vez mais no TikTok. Então, pensando em tudo isso, como eu, como marca, posso destacar o meu conteúdo lá dentro, né? Então, dentro de tudo isso, a gente, assim, uma coisa interessante e importante, seja uma comunicação mais mercadológica, venda, seja mais institucional, construção de marca, reputação, a gente precisa sempre pensar em agregar valor para o público, porque senão o público não vai querer e não vai se manter, não vai continuar ali com a gente. Sim. Algo interessante sobre o TikTok, inclusive, é que a minha geração começou a usar o TikTok como ferramenta de busca. Então, eu não uso mais o Google. Eu vou lá no TikTok e uso aquilo como ferramenta de busca. E aí, você bem mencionou que as marcas precisam estar atentas a isso para poder oferecer algo para a audiência. E se em algum momento que, por exemplo, eu tô ali buscando algo, eu vejo, enfim, algo que uma marca específica esteja vendendo, aquilo pode me impactar, e se eu for o público dela, enfim. Então, é algo bem interessante que a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente enxerga, né? Porque o TikTok realmente não é mais dancinha, cresceu muito e tem um impacto gigantesco em como as pessoas consomem marcas. E aí, puxando um gancho em tudo que você falou, como a gente tem espaço dentro desse cenário para inovação? Tem espaço para arriscar, testar formatos, outras narrativas, enfim, o que você entende em relação a isso? Assim, tem uma nuance, né? Porque eu acabei de falar que eu sou da cultura da experimentação, eu não lembro exatamente o termo que eu falei, mas eu lembro que eu falei de temos que experimentar, né? Sim. Mas aí até dentro disso, pensando em marca, na comunicação ali de organizações, né, integrada de marketing, é importante também a gente lembrar da identidade e então de algumas coisas. Então, assim, nós temos que ter direcionamentos, propósito, cultura fortes, que eles permeiam em todos os formatos, e também a liberdade para testar. E aí, assim, o que vai segurar, né, a nossa identidade vai estar muito pautado por essa questão da cultura, do valor forte, e temos sim que testar. Eu vejo essa necessidade, né? Eu sempre até comento muito em aulas daquele maior fast food de todos, que mudou o nome, porque isso também é uma coisa de conteúdo. Mudou o nome porque isso, assim, nas aulas de marketing de conteúdo, tem um dos direcionamentos fale como o seu público fala. Sim. E ele, essa marca pegou e falou, poxa, nosso público fala o nosso nome assim. Então, a gente vai mudar o nome. E, assim, eu ainda não consegui encontrar nenhum dado efetivo, mas eu admiro muito a estratégia que eles fizeram, né? Essa foi muito ousado. E quem não fala, quem não lê, quem não escreve do jeito que eles fazem, escrevem e falam agora, né? Sim. Até quem era mais velho e falava o nome deles de um jeito diferente, né? Tipo, meu pai. Meu pai nunca conseguiu falar o nome dele certo. Mas agora fala. Porque é o novo nome. Sim. Então, assim, a gente tem que experimentar, sim, e lembrar de algumas questões que a gente consiga manter esse fio condutor para manter a identidade da marca. É algo também importante, porque aí senão a gente desvaloriza nosso reconhecimento, a lembrança da marca, aí a gente perde também, né? Tem que encontrar, talvez eu fale essa palavra, já qualquer coisa, vocês me dão uma podada se eu falar ela demais, mas tem uma questão aí, um meio termo ali, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre, sim, nós temos que experimentar, mas, sim, nós também temos que tomar cuidado para não perder a essência. Sim. Eu falo muito isso na operação de experimentação também, que a gente faz muitas ações voltadas às mídias convencionais. A gente está tentando sair um pouco das mídias convencionais para testar se talvez o nosso público não esteja ali. Então, o nosso público esteja em outro lugar. E as meninas fazem um trabalho excelente em relação a isso, de mapear isso muito bem. Então, a gente vai experimentar agora nos próximos meses para ver umas ações diferentes. Mas uma, por exemplo, que a gente até pensou em tirar era inserções no metrô. Alguém me falou
Aí eu fui reparar, aí eu ando de metrô, só eu que fico olhando aquelas telinhas do metrô. O resto tá tudo olhando para baixo. Aí eu falei, verdade. Falei, então... A Gabi também comentou na semana passada comigo sobre isso. Eu falei, pô, então realmente eu acho que não é uma estratégia válida. Porque a gente vai anunciar, mas a probabilidade de não ter retorno é gigante. Porque não tem ninguém olhando para a tela, tá todo mundo olhando para o celular. Então, são experimentações que essa especificamente a gente viu rápido, então acabou não fazendo, mas mesmo assim eu vou gostar de arriscar alguma vez para ver se vai dar um retorno. Não, eu ia falar que depende muito do público. Porque, por exemplo, se tem uma marca que tem você como público, pô, você vai ver. Você vai olhar para a telinha lá do metrô e vai ser impactado pelo anúncio dele. Vai depender do público. Se for uma jovem de 18 anos, ela nem vê que tem telinha dentro do metrô. Então vai depender muito do público. Porque se tem lá, se as pessoas anunciam lá, é porque muito provavelmente o público dela consome e percebe que tem um anúncio ali passando. Porque, por exemplo, eu também leio tudo. Tudo que passa lá eu leio, tudo que passa eu vejo. Então, muito provavelmente, se uma marca que me tem como persona ali, enfim, se anunciar lá, algo lá, eu vou ser impactada. Então, é o que ele disse, experimentar e, obviamente, perceber o nosso público, identificar se ele realmente consumiria aquilo, pra gente também não desperdiçar um investimento se a audiência, enfim, não fizer nenhum sentido com o público que a gente almeja. E é tudo estratégia, igual eu falei com o Charles, por exemplo. Eu mesmo não olho, mas eles são tão assim que no trem é muito difícil ter sinal. Então eu não tenho sinal. O que eu faço? Eu acabo perdendo a minha atenção para aquilo, para TV Minuto, ou o que esteja passando naquela telinha. Então eles já fazem pensando na estratégia. Também. É incrível, né? Como a gente fica sem sinal? O que a gente faz? Olha pra telinha. Mas até conectando com a parte de conteúdo, que é a questão de testar, né? Aí a gente vê que essa questão da experimentação, do teste, vai além do conteúdo e tudo que é estratégia, a gente tem essa necessidade, porque é bacana, como a gente pode testar. E aí, voltando para o conteúdo, talvez o que a gente possa fazer nessa telinha, se a minha audiência, porque as pessoas de 18 metrô não, né, gente? As pessoas de 18, pareceu 6 de ônibus. Mas... Quem não tiver a nossa idade talvez não reconheça. Sim. Mas assim, as pessoas de 18 anos também estão no metrô. Sim. O que poderia fazer elas olharem aquela tela? Talvez o nosso conteúdo ali, ele precisa ser diferente. Algo provocativo também. Exato, para impactar, né? Legal. Vamos direcionar então um pouco do nosso bate-papo para falarmos sobre growth. Pra gente contextualizar um pouco esse termo, muita gente ainda acredita que é só um novo termo aí que surgiu, principalmente nas redes sociais. E aí eu queria entender com você como esse termo, né, enfim, essa estratégia tem impactado campanhas, conteúdos, empresas principalmente, e como a gente consegue aplicar isso e viver um pouco o growth dentro das empresas, enfim. Dia a dia. No dia a dia, exatamente. Bom, até conectando com a tela de metrô, uma coisa importante para growth, né? Eu não sei se a gente já entra também, ou se a gente vai falar um pouco mais à frente da parte de dados, né? Porque assim, tudo é questão de mensuração. Sim. Como a gente pode mensurar esse resultado, né? Aí a partir disso a gente começa também, vamos falar especificamente de growth, porque o growth tem muita gente que chama de marketing de experimento também, né? Growth marketing, growth hacking, assim, pô, é forte, né? Se a gente colocar em qualquer lugar aí, growth, vagas growth, quanto que isso subiu? Sim. Exponencial. Nossa, muito, demais. Mas, assim, dentro do contexto, o cara, né? Qualquer coisa me desculpa, não sei se um dia ele vai ouvir, inclusive ele vem bastante pro Brasil. A pessoa que começou a usar o termo é o Sean Ellis, né? Que ele escreveu ali, o Growth Hacking, acho que o livro é de 2017. Foi quando a gente começa a ver e ter as primeiras utilizações do Growth na prática. E é muito essa questão, é a cultura de experimentar. Aí, assim, a gente pode voltar até aquela outra parte lá do equilíbrio.
que eu já trabalhei com muitas pessoas, assim, ótimas pessoas e aí aquela questão, às vezes a gente experimenta demais que a gente perde a essência, né? Mas ficando só no growth mesmo, o growth entende muito o que a gente pode fazer para crescer aquela conversão mais rápido. E dentro disso, para a gente poder crescer essa conversão mais rápido, a gente vai experimentar, alterar e criar experiências que possam envolver tudo o que não só marketing oferece, mas toda a empresa, desde fluxo de navegação de conteúdo digital, fluxo da operação, modelo de atendimento. Então, o que a gente pode experimentar? E quanto mais maduras as empresas estão em growth, quer dizer que mais experimentos elas têm. E, o mais importante, pensando em growth também, o registro, a mensuração e também sempre a questão você testa, mas qual que é a sua versão controle, até para a questão de comparação, né? Sim. Assim, coisas bem simples, mudar a cor de um botão do site. Nossa, sim. Eu tenho um case da minha experiência pós-banco, inclusive, que uma mudança de cor de botão aumentou 20% a conversão. Caraca. Porque a marca, a cor principal da marca é roxinha. Aí o botão era lilás. Aí não dava contraste. Aí o pessoal de branding não queria muito, mas o pessoal de experimentação conseguiu validar. A gente mudou o botão para um tom de verde. E esse tom de verde dava mais contraste, sem contar que o verde é aquela cor que a gente entende como tá aberto, go, né? Aumentou 20% a conversão de uma página, que era uma página de venda de um produto digital. Então, e nesse caso, assim, talvez alguém de branding possa não concordar comigo, mas dentro de uma área logada, de uma experiência em que a pessoa já teve todo o contato com a marca, a gente não chegou a descaracterizar a marca e tivemos uma boa experiência. Então, assim, voltando à questão da cultura de growth, o que a gente pode testar, quantos testes a gente consegue fazer e manter sempre uma versão que a gente consiga entender e mensurar e comparar, né? Porque, assim, eu posso falar que eu aumentei 20% o botão verde para o botão lilás, porque a gente sabia quanto o botão lilás convertia. E aquela outra questão, enquanto o botão... Aí é a parte do teste AB, que também está muito na moda, falar, tem tudo a ver com growth, porque assim, enquanto o botão verde rolava, o botão lilás estava lá também. Metade das pessoas viam uma cor. Não foi exatamente meio a meio, né? Aí teve até aquela questão exponencial, um aumento gradual, né? Começou, acho que foi 60-40, 50-50, 60-40, né? Ou seja, começou mais com a versão controle, porque aí se você testa algo que dá errado, você também não atravanca, perde tudo que você já tem. Então você vai gradualmente, se as experiências que dão certo, a gente vai migrando. E aí algumas coisas interessantes também, né? Ter o tempo, entender a maturação do teste, a audiência, porque às vezes a gente tem lá um anúncio um pouquinho, assim, um investimento pode ser grande ou pequeno, mas colocou 3 dias. Cadê o resultado? Não deu resultado ainda. O anúncio nem maturou. Seja qual plataforma a gente usou. Legal. E você acha que as empresas brasileiras, assim, como um todo, estão preparadas para esse tipo de marketing, vamos colocar assim, mais ágil? Ou ainda elas estão presas ao marketing tradicional e a gente ainda tem muito a caminhar? O que você acha? Lá, eu vejo que a gente tem muita coisa boa acontecendo por aí e tem muita coisa que a gente pode evoluir ainda. Então, assim, até o papo que o Charles levantou lá no começo do podcast, né, sobre o banco, e eu acredito que dá pra gente voltar ali, assim, nós temos áreas, nós temos empresas de diferentes segmentos que, sim, tem uma cultura de inovação bacana, né, e tem algumas que ainda não tem, mas a gente, por tendência, a gente vê cada vez mais, assim, essa cultura, ela é mais presente nas empresas, né? Sim. E
Mas, assim, nós como empresas, né? Nós como empresas foi fogo, né, gente? Mas as nossas empresas cada vez mais preparadas para isso. Sempre vai ter uma coisinha ou outra cultural, de resistência de cada empresa, mas eu vejo que a gente temos que acreditar, né? Temos que ser otimistas com isso e que a gente vai avançar ao invés de retroceder ou manter no patamar que a gente está. Olha, puxando aqui uma pergunta que está fora do script. Eita. Como você acha você entende, enfim, que empresas que querem começar a investir em growth, vamos colocar assim, poderiam começar? Olha, talvez por aqui, esse caminho aqui seja legal, ou esse caminho aqui. O que você acha que é o ideal, assim, para começar? A questão da cultura de experimentação é legal, né? E aí, que assim, tem uma questão que eu até, se a gente estivesse nesse mesmo podcast uns 5 anos atrás, a gente poderia comentar aquela questão vamos estimular o teste, apontar menos culpas e entender que cada erro foi um aprendizado. Mas eu vou partir de um princípio que, se a gente já não tem isso nas empresas hoje, tem alguma coisa errada acontecendo. Sim. Pelo menos eu entendo que não em toda operação isso é possível, mas que se a gente não tem isso, pelo menos em partes, sabe? O core da empresa, tudo bem, ainda vai ser difícil a gente poder errar. Mas se a gente não pode errar e entender que o erro é um aprendizado, seja alguma campanha, seja algum teste, a gente já começa num princípio que, tem alguma coisa aí pra gente talvez não comemorar, mas a partir disso, acredito que a cultura e o estímulo do incentivo ao teste, redução de burocracias também pode ser bacana, tá? E tem uma coisa legal que eu não sei se a gente vai falar, que são métodos ágeis, né? Questão de métodos ágeis, e nós temos uma tradução, não sei se tradução, uma releitura dos métodos ágeis para o marketing, que é o marketing ágil, né? E o marketing ágil, inclusive, propõe isso. Então, assim, a gente pensa que pode e deve pensar campanhas, iniciativas menores. Se a gente parar para lembrar, quando éramos crianças, né? Talvez tenha uma diferença geracional aqui, mas vocês também. Quando vocês eram crianças, a gente tinha aquela grande campanha. Ficava um ano inteiro aquele slogan da marca batendo. Hoje em dia, cada vez a gente tem menos isso. É verdade. As campanhas, elas duram menos, né? O slogan dura menos. Não que a marca saia da mídia, não que a marca pare suas estratégias de marketing. Mas por quê? Porque a gente tem essa cultura da experimentação. Sim. E também até a questão, né? O nosso público está diferente. Então, qualquer slogan que às vezes a gente passava 3 anos repetindo quando era um slogan famoso, o pessoal já fala, gostei, fala um mês, acabou, esqueceu. Então, a gente precisa cada vez mais dessa questão de estimular, sim, a experimentação e entender que campanha rodando é mais importante que, assim como posso dizer, a campanha no ar é mais importante que a grande campanha, o grande slogan. E aí, a partir de uma campanha rodando, aí a gente volta para o growth, teste, mensuração. Pô, deu certo? Aí você pode transformar isso numa grande campanha. Exato. Legal. Até fazendo um gancho na próxima, que isso que você falou faz muito sentido, porque dificilmente você vê uma campanha hoje publicitária ou de marketing daquelas que te prende, né? Como foi N marcas para trás de varejo. Então, eu acho que a última, assim, impactante foi a do fast food, que você mencionou, que foi uma campanha global até. Eu vi isso acontecendo em alguns outros países e achei bem interessante. Mas isso, eu creio muito que esse impacto no marketing, na parte de inovação, nessa pivotagem que existe muito hoje, faz muito sentido para a nova geração. Que a nova geração, ela veio sem medo de errar. Bom ponto. Então, eu vejo isso muito acontecendo porque eu vejo na operação, obviamente. Na prática. Na prática eu vejo isso. Então, assim, elas entregam coisas que eu falava assim, pô, nem tinha pensado. Então, isso eu acho bem, bem legal. E é algo que eu vi até numa palestra do chairman do Starbucks com
o CEO do Alibaba, que o CEO do Alibaba falou exatamente isso. Ele falou assim, nós somos mais velhos, a gente tem que ter a consciência e a expertise de sair da frente e deixar o pessoal novo vir. Então, o pessoal novo vai vir de qualquer forma. Então, o que você tem que fazer com a sua experiência é ficar do lado e não ficar na frente. Então, e isso eu levo muito, assim, na operação. Então, às vezes até eu deixo praticamente quem toca o marketing é elas, eu dou poucos pitacos e o nosso marketing tem crescido e evoluído muito diariamente. Então, isso eu acho bem legal. Então, não sei, o que você acha? Acho que a mudança é muito relacionado a essa nova geração que está vindo, que não tem medo e gosta de ousar, ou a metodologia também que mudou muito, embora a metodologia mudou bastante. Charles, eu acho que não tem nem muito a acrescentar, assim, né? Você colocou bons pontos. Eu diria que, se na minha opinião, eu falaria que poderia ser uma soma dos dois, mas eu acho que é muito isso, assim. A gente tem uma velocidade, né? Pensando nessa nova geração o comentário que você falou, né? Não é pra gente ficar na frente, não é pra gente ficar à frente, mas ao lado. Até porque se você ficar na frente, você vai ser atropelado hoje em dia, né? Então é melhor tentar ficar ao lado e pedir pra pessoa te dar a mão pra você conseguir ir junto. Me ajuda a ir junto. E torcer pra você não atrasar muito a pessoa, que ela vai te carregar. Mas dentro disso, eu acho que, assim, metodologias e alguns entendimentos também mudaram. Eu acho que essa combinação aí faz uma boa diferença. Legal. Eu tenho uma pergunta para os dois, tá? Roubei sua pauta, desculpa. Roubou. Mas eu tenho uma pergunta para os dois. Vocês dois estão em posição de liderança para com jovens, para com a geração anterior, a de vocês. E a minha pergunta é: o que as lideranças, né, de modo geral, precisam fazer para se conectar com essa nova geração e conseguir liderá-los, assim, de modo eficaz, para que a gente, né, até me colocando e colocando a Gabi como essa outra geração, para que a gente consiga gerar resultados também. Quem vai primeiro? Pode ir. Eu não queria arriscar essa resposta, não. Assim, a parte de ficar ao lado e pedir para vocês darem a mão pra gente e um pouquinho de paciência, algo tipo, dá a mão pra gente tentar ir junto, pode ser um bom caminho. Mas aí a gente tem as receitas de bolo prontas, que sim, é chato a gente falar elas, mas não deixam de ser verdade, sim, né? Questão de escuta ativa, empatia, ainda mais porque quanto mais nova a geração, mais ela se conecta com propósitos, sim, valores. Exato. Então, é importante que a questão de escuta ativa, que não é só eu tô ouvindo, não, é ouvir e fazer algo a respeito, né? Uhum. Empatia, buscar se colocar no lugar da pessoa, tentar entendê-la, e transparência, até nos momentos difíceis, porque assim, a vida nem sempre é um algodão doce, principalmente no dia a dia de trabalho, né? Então, a transparência também vai ser importante, porque até a gente podia brincar, às vezes, como tem um jargão do tipo, eu vou escolher a mentira que eu quero ouvir. Não, a gente não quer escolher mentira nenhuma, a gente quer a verdade hoje em dia, principalmente vocês, né? Sim. Legal. Pra mim, eu tenho isso mais facilidade, né? Porque eu sou mais prático no dia a dia. Então, para mim, empatia assertiva é o que você falou, muito bem dito. Então, o líder hoje que não tem isso não vai ser líder, ainda mais vindo com essa geração nova. Então, não tem o que fazer. E escutar muito. Então, algo que eu faço bem. Então, eu escuto muito todo mundo da operação, seja de todas as áreas. Sim. E é o que o Renato falou, a gente vem com embasamento, com experiência lá de trás, então assim, a gente consegue analisar e ter um baseline mais limpo do que vocês hoje ainda. E a gente é mais assertivo, então às vezes vocês estão olhando para um lado que simplesmente a gente fala assim, dá uma olhada nesse aqui, que é o que eu faço, eu nunca imponho nada, eu mostro o caminho. Então agora, se você vai seguir,
a gente pode dar um jeito de você seguir. Então a gente vai trilhando. Mas eu sempre dou muita liberdade para o time criar. Porque é o que eu falei no começo, né? Essa geração nova é uma máquina de ideia, máquina de tudo praticamente. Então a única coisa que tem que controlar é só a ansiedade. Sim. Porque a maioria dessa geração é muito ansiosa. Sim. Então, controlando a ansiedade, o resto vai embora. Então, para mim, praticidade e empatia assertiva é o ponto-chave. Excelente. E até complementando, porque só para não ser só entusiasta das próximas gerações, né? Sim. O que o Charles comentou sobre a parte de ansiedade é algo interessante também, né? Então, a gente tem algumas questões de fragmentação hoje em dia. Quanto tempo a gente consegue prestar atenção numa tela? Sim. Né? Nossa, sim. Aproveitando o Sean Ellis do Growth, lá em 2018 ele falou que era 8 segundos no livro dele, de Growth. Então você consegue prender a atenção de uma pessoa numa tela em média 8 segundos. Imagina hoje em dia, né? Isso é 2018, 7 anos atrás. Então, questão da ansiedade é interessante que o Charles comentou. E aí até pensando que não necessariamente é melhor ou pior, é diferente. E que talvez, se a gente souber como colocar tudo no liquidificador e bater, aí a gente vai ter a melhor vitamina, melhor suco, melhor coisa que a gente tem aí. Essa combinação, seja de uma velocidade, agilidade, com talvez alguma experiência ou qualquer coisa outra do tipo que a gente possa falar sem muitos predicados para nossa era, né? Não, mas essa junção é muito importante. Então, eu tento ao máximo manter isso nas operações, porque a união dos dois é excelente. É que daí você tem que você puxa daqui, puxa de lá, então você tem que ficar fazendo meio termo, mas é a linha do gestor. Então a gente é gestor por isso, que é para fazer esse meio campo, e a gente tem que fazer muito bem para sair os dois do outro lado e felizes, né? Senão não rola. E um pouco que você falou da parte de marketing, outro dia eu escutei e eu esqueci o nome do ator, eu sou péssimo para guardar o ator do livro. Então até passei para a Laís, que tinha vários segmentos, o urso, o leão, o lobo. Eita. Aí tinha até horário para você mandar e-mail, horário para você fazer uma call. Eu falei, meu Deus do céu, onde chegamos, né? Conseguiram mapear até o horário específico que a pessoa abre o e-mail, ou que ela quer receber uma ligação, ou que ela quer receber uma mensagem. Eu falei, agora acabou. Então agora é só planejamento mais. E no fim do dia, basicamente é isso, né? Então tem muitos mecanismos hoje de medição de N coisas. Tem uma coisa engraçada, eu não sei se isso se mantém nos dias atuais, tá? Mas o Charles falou do horário do e-mail, naquela época lá, longínqua, tanto minha no banco e aqui também da nossa conversa, no banco, tinha uma questão do horário da publicação. Sim. Que naquela época, que não sei, a gente tem também, né? Quem abre o painel, seja qual for a rede, tem ali o horário das performances, né? Aquela época tinha que era entre 12:30 e 1:30 ou 2 horas da tarde, que desse banco, eram os momentos que as publicações tinham melhor resultado, engajamento, etc. E a gente fazia hipóteses. A hora que o pessoal volta do almoço e ainda tá tomando um cafezinho e não quer voltar a trabalhar, então dá aquela zapiada. Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui. E... Quer tocar? Pode tocar. Não, só ia fazer uma pergunta. O interessante que você falou é que entra tudo na questão do teste, né? Se a gente abrir o Instagram agora, a gente vê que tem os horários certinhos pra postar, que é o horário que tem mais audiência e tal. Mas aí às vezes eu fico me pensando, né, perguntando pra mim mesma, se eu postar esse horário e eu ver que a maioria das pessoas estão postando o mesmo horário porque é um horário de pico, o meu não vai ser entregue da mesma maneira que o dele, por exemplo. Vai ser entregue tudo junto, é capaz do público não ver, não chegar até ele. E entra na questão de teste também, da gente tentar horários diferentes para ser entregue de uma maneira mais eficiente. O que você acha sobre isso? Sobre como ganhar Porque assim, né? Pensando nessa questão que a gente vive hoje, da atenção, a gente tem uma concorrência pela Sim. atenção
gigantesca sempre, né? Então, será que se eu publicar em algum momento que eu tenha, primeiro ponto, mapear concorrentes, sejam tipo, outras empresas mesmo, ou concorrentes do tipo de conteúdo que a gente faz, né? Isso. E entender o horário que eles publicam, né? Tentar mapear ali, talvez a gente consiga, nós temos ferramentas social para nos ajudar nisso, até no próprio olhômetro seria possível, pelo menos para ter uma noção, né? E aí para pegar e testar, não, publicar no mesmo horário e publicar em outro horário que eu sei que eu tenho menos audiência, mas eu tenho menos concorrência. Então, são coisas legais, interessantes para testar. Nessas partes aí das mutações, como eu falei, uma vez, um dos meus testes foi do varejo, o Charles comentou varejo, né? No varejo, era de uma rede de mercados, é um mercado médio, tá? Não é um grande mercado igual o banco, é um mercado médio, a gente publicava muitas ofertas, né? Aí eu lembro que um dos testes foi fundo claro versus fundo escuro. E eu levei isso para frente em outras empresas e no feed, não é sempre, isso é engraçado também. Porque também é questão de aprendizado contextual também, entender o contexto, mas isso do fundo claro versus fundo escuro, em duas empresas que eu fiz esse teste, o fundo claro de publicação, ele tinha mais engajamento, mais conversão, e aí, assim, tem coisa clara, é óbvio até, né? Pô, não, claro, a pessoa vê melhor, mas nem assim, aí uma outra coisa também legal, um teste bacana, quando eu trabalhei muito com questão de marketing de conteúdo na parte de inbound, inbound na minha época era praticamente e-mail marketing, né? Com régua de relacionamento para você nutrir e tentar engajar. Mas aí, pensando nessa época, a gente achava que a palavra grátis era o coringa, né? Não, eu vou usar a palavra grátis aqui, conquisto tudo. E-book grátis, o webinar grátis, não importa. Fazer qualquer teste. Participe do nosso webinar versus participe do nosso webinar grátis. E aí, até que um dia, assim, eu já tive alguns tapas na cara ao longo da vida que são legais. Aí um dia, em uma empresa também grande, essa grande também, só que no mercado jurídico, vamos mandar o grátis, né? Pô, que isso? Eu precisava aumentar a conversão, tá? Nesse caso aí, eu realmente precisava. Mandar o grátis. Poxa, mandei o grátis foi foi terrivelmente pior. Por quê? Porque o público, como era um público de um perfil muito premium e exclusivo, sim, o grátis era justamente o contrário. Não, corriam do grátis. Não, grátis é o que eu não quero. Grátis, não vou nem abrir isso aí. Nossa. Então, assim, essa questão do contexto é interessante. E nessa mesma empresa, já era a época do Instagram, né? Que a gente falou de Orkut, Facebook, né? Nessa empresa aí, eu já estava na época do Instagram. E por coincidência também, eu cheguei com duas verdades na minha cabeça que quebraram nessa empresa aí. Não, a gente o grátis é um bom coringa quando eu precisar, e a principal rede social para engajamento, sim, LinkedIn, né? Principalmente alguns mercados a gente sabe, B2B, mas na parte B2C, Instagram. Nesse público, o Facebook engajava mais. Nossa. Então, assim, sempre aquela questão que lá comentou no começo, a persona, né? Talvez aquela persona assista a tela do metrô. Sim, nós temos persona em tudo que é lugar. Sim. Então, qual que é a nossa persona? E aí, levar e tentar contextualizar para ela. Vai ser importante. E é engraçado que a gente vive e vai vendo algumas coisas que mostram coisas diferentes, né? E é bacana isso. Esses tapas na cara, assim dizendo, quando a gente tem, eles são legais. Criam um pouquinho de, talvez, o que o Charles comentou lá atrás, também, um pouquinho, faz pouco tempo, opa, eu vi uma coisinha ou outra, ó, isso aqui, talvez, aquelas coisinhas que a gente viu. Sim, mas eu acho que também, esses tapas, como você bem colocou, fazem com que a gente crie experiência, né? E entenda que não é uma receita. Não é, o grátis é a receita, isso aqui vai dar certo com qualquer coisa. E não é. Não é. E aí a gente volta lá no início, que você
falou muito durante esse episódio sobre a experimentação. Não é porque deu certo com um que vai dar com o outro. Inclusive, a gente conversou sobre isso num outro podcast também sobre marketing, legal. Falando exatamente sobre isso, que não existe uma receita. O que dá certo para Dot pode ser que não dê certo para outra empresa, enfim. Eu vou direcionar um pouco o nosso bate-papo para a gente falar um pouco sobre cultura e inovação. E aí, eu tenho uma pergunta, assim, muito objetiva, eu diria. E acho que até pode ser estender para o Charles a pergunta. Dessa vez o Charles vai primeiro, então. Ótimo. Que legal. Como a gente consegue... Eu gosto muito de falar sobre cultura, principalmente porque a gente tem uma cultura bem legal na Dot a Dot. E não é puxar saquice, a gente tem uma cultura bem legal mesmo, que inclusive os colaboradores gostam muito. Como a gente consegue conectar cultura e inovação e entregar um valor real para o cliente? De que forma esses dois pilares, vamos colocar assim, impacta no que a gente entrega para o cliente? Porque, no fim das contas, o que a gente quer é entregar o melhor para o cliente. Sim. Então, seja em cultura, seja em inovação, nosso objetivo final é entregar algo de valor para o cliente. Como vocês enxergam que esses dois pilares podem contribuir para que a gente consiga alcançar esse resultado? Do nosso lado, a nossa cultura organizacional hoje é muito voltada para os colaboradores, né? Então a gente pensa muito, a gente faz uma gestão mais humanizada dentro da empresa. Então, consequentemente isso, você já tira umas travas de praticamente todos os colaboradores de errar. Então, é até algo que eu falei no kickoff. Eu prefiro pedir perdão do que pedir desculpa. Então, esse é o lema. Consequentemente, isso leva na inovação, porque eu deixo um ambiente e colaboradores bem mais tranquilos para inovarem, para errarem e para acertarem. Então, essa é a ideia. Isso reflete automaticamente nos clientes finais. Então, a gente tem uma suíte de serviços hoje que nasceu por conta de colaborador. Sim. Então, foi de pensamento deles. E se a gente fizer isso para o cliente? Eu já falei com o cliente, a gente vai fazer isso. Então, vamos implantar. Pode fazer. E nasce serviços novos e nasce cliente mais feliz e mais fã dos nossos serviços, da nossa marca. Então, o intuito é esse. Então, isso vai na gestão. Então, fazendo uma gestão da forma que a gente faz hoje, naturalmente a parte da inovação vem intrínseca ali dentro dos colaboradores e todo mundo não tem medo de errar e tem liberdade para inovar e para fazer o que quiser. Bem dizer, é bem isso que acontece hoje na empresa. É verdade. Legal. E você, Renato? Eu não tenho nada para complementar, não. Eu diria que assim, Gabriela, além de concordar com o Charles, a inovação vai fazer parte da cultura, né? Então, assim... Sim. Quando a gente... Aí eu colocaria aqui a inovação, se a gente tem bons valores dentro, eles vão para fora. Aí vai acontecer essa questão que vai gerar valor para o cliente também. Então, acho que a inovação ela tem que fazer parte da cultura, né? Continuando, então, ainda sobre inovação, mais uma vez vou estender a pergunta para o Charles. Como vocês enxergam o timing certo para inovar dentro das empresas? Qual o momento certo, vocês diriam? Pode começar. Agora é você. Agora começa comigo. Eu vou usar ou parafrasear você mesma, tá lá? Ok. Não existe receita, né? Porque essa questão do timing, ela é interessante. Tem um rapaz, só um painelista, palestrante, empreendedor, com um monte de empresa lá, o Bill Gross, que ele participa muito ali de algumas palestras, e ele fala uma coisa que eu acho interessante. Para as empresas de tecnologia, o timing é o que mais conta, né? E daí, se alguém quiser buscar depois aí, procure em alguma plataforma de vídeo, né? Aquela tradicional. Qual é o motivo que as startups dão certo? Aí ele vai falar ideia, ideia, operação, investimento,
o maior ponto que faz uma startup dar certo é timing. Então, dentro de qual é o timing correto, difícil, mas o timing é fundamental. E aí, dessa questão de qual é o timing correto, pensando que não existe receita, obrigado lá, acho que a gente tem que considerar os fatores, né? Sim. As variáveis que a gente tem à nossa frente. Cultura do nosso público, tecnologias, operação, oportunidades, mercado. Então, o timing correto, eu não sei, mas toda pessoa, ao analisar de uma forma mais holística, mais completa, o todo, vai poder ou ter uma capacidade legal de encontrar o timing certo dela, que vai ser diferente do nosso, vai ser diferente da Dot a Dot, da minha empresa, da outra empresa. Então, acho que o timing certo a gente ainda não tem como saber, mas olhando bem a gente encontra. Legal. Você, Charles? Para mim, o timing é hoje. Pode ser. Então, para mim, o timing é toda hora, na realidade. Eu já perdi muito timing, assim, em outros negócios que já passaram pela minha mão, assim, e acabei não tendo o bendito do timing e acabei não fazendo. Hoje em dia, até o Edu, que é meu sócio, a gente brinca muito disso. Que hoje em dia a gente não perde mais nenhum timing. Então, assim, a gente enxergou, a gente vai. Então, por isso que eu falo, o timing é hoje. Então, eu trabalho muito assim. Então, eu vejo uma oportunidade e para mim o timing é agora. Então, eu mudo muito rápido e vou. Eu não perco oportunidade, então timing para mim é hoje, sempre. Até fazendo uma junção da resposta dos dois, eu acho que uma análise, o Renato falou sobre analisar o mercado, enfim, você falou sobre fazer hoje. Eu acho que analisar os fatos, entender as oportunidades, eu acho que talvez o time nasça disso, de uma análise dos fatos, entendendo a oportunidade e aí, obviamente, aplicando a sua realidade. Porque, mais uma vez, não tem receita que seja aplicável para todo mundo. E direcionando, então, o nosso bate-papo para o fim, se vocês pudessem, mais uma vez, vou estender para o Charles, só estendi para o Charles as perguntas, mas se vocês pudessem deixar um recado ou um conselho para quem está entrando no mercado de marketing, ou então para quem está começando a inovar, enfim, o que vocês diriam, né? O que vocês deixariam aí de aprendizado, um resumo, talvez, do que a gente conversou, algo que vocês entendem que realmente seja valioso? Bom, para a primeira coisa lá, já que chegamos ao fim, vou agradecer bastante ao Charles por dividir todas as respostas, me deixar mais leve aqui. Muito também para você, Gabi, lá, obrigado demais pela conversa. E uma sugestão, uma dica para qualquer pessoa assim, que está começando, né? Eu acho que pode ser interessante buscar algo que faça a pessoa feliz, né? Aqui, assim, eu não vou ser tão radical e falar daquele jargão do trabalhe com o que você ama e você nunca mais trabalhará na vida, que dizem que é do Confúcio, não sei se realmente é, mas assim, eu não acredito nisso, mas eu também não acho que a gente tem que levar naquela outra questão que tem os pessimistas, né? Os pessimistas lembram que a palavra trabalho, a etimologia dela vem da tortura. Então, não é nenhum nem outro, né? Então, assim, só que com certeza, se você encarar aquilo que você faz com vontade, com gosto, vai ser algo mais fluido, mais fácil. Então, é importante encontrar aquilo que você gosta, né? Para você poder ir mais a fundo. E uma coisa que, inclusive, eu vejo diferente da minha época. Porque na minha época, não todo mundo, tá? Inclusive, talvez até o Charles discorde de mim, mas eu já ouvi alguns conselhos no meu começo tem que saber de tudo um pouco. Não sei se na minha época todo mundo ouvia esse tipo de conselho, mas algumas pessoas falavam. E hoje em dia é importante a gente se especializar. Tudo bem, quanto mais coisas você saber, legal. Mas não se esqueça, encontre aquilo que você gosta, que você goste e tente se especializar naquele assunto.
vai ser cada vez mais importante. Precisamos ter cada vez mais pessoas especialistas dominando temas, para a gente poder ter mais temas sendo aprofundados, mais papos profundos sobre cada tema. Legal, excelente. Muito que antigamente era marketing, publicitário e designer, né? Você também ouviu isso? Você tinha que fazer tudo. Saiba de tudo um pouco, você já ouviu? Exato. Eu tava com medo que você não tivesse ouvido isso. Ouvi bastante, então você tinha que saber tudo. Então você tinha desde que mexer no CorelDRAW até ir embora em redes sociais. Então isso aí fazia muito sentido antigamente. Hoje em dia até mesmo, se você pegar corporações menores, eles ainda querem que você faça tudo. Tipo assim, não, contratei o marketing, tem que ser o publicitário, o designer. Muito fazer o tráfego. Então tem que fazer tudo. Mas na realidade, assim, eu queria finalizar também, obrigado por ter vindo. Então, tô bem feliz em reencontrar de novo pessoalmente. Fazia tempo que a gente não se falava. Sigo a OpenGym, então espero que cresça muito e torço para isso. Então, aí vamos ver se você vai querer vir depois, a hora que você virar um unicórnio. Aí você não vai querer vir mais aqui. Mas a gente vai chamar de novo. Aí a gente faz um papo sobre o mercado fitness. Isso, a gente pode fazer. Mas eu gostaria até de encerrar que, assim, essa pauta jogaram para mim, mas eu não sou a liderança de marketing dentro da minha empresa. Então, o que eu queria ouvir é das minhas duas lideranças. Então, mandou bem. Elas que finalizem o papo. Acho que vocês têm total autonomia para falar de marketing, as duas. Então, são autoridades dentro disso, dentro da companhia. Então, fiquem à vontade para finalizar. Perfeito. Quer falar primeiro, Gabi? Bom, encerrando, né? Muito obrigada. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que tanto eu quanto a Gabi aprendemos muito nessa conversa com você. Respondendo, então, a pergunta que eu fiz para vocês. Em primeiro lugar, eu faço das suas palavras as minhas. Eu também acho que dentro da nossa geração, principalmente, a gente continua ouvindo o que vocês ouviram lá atrás, de que você precisa saber de tudo um pouco. E dentro do digital, né, o termo especialista tá muito em alta, sim, mas a gente sabe que, na realidade, não tem tantos especialistas assim em diversos assuntos dentro do marketing. Então, eu gostaria de continuar e de enfatizar o que você disse, de que é necessário se especializar em algo e não só fazer cursos disponíveis no digital, mas buscar uma formação e aprofundar temas que realmente são importantes e relevantes para que a gente cresça e, enfim. Certo. Eu acredito também nisso mesmo que vocês falaram, porque eu acho que nossa geração ainda realmente sofre com isso. Às vezes eu me pego pensando, eu preciso aprender um pouco disso, um pouco daquilo, mas eu preciso me especializar naquilo que eu realmente gosto para ser uma profissional melhor para mim e para o meu cliente. Então eu acho que é exatamente isso que você falou, e a pergunta era, né, se quiser deixar um recado, é isso. Pego o seu recado e falo que se realmente a pessoa quer ser alguém melhor, que ela se especialize, mas que ela também não tenha medo de algumas opiniões, porque a gente tá num campo profissional e a gente vai ter diversas pessoas, às vezes, nos pressionando pra gente ser melhor, pra gente tentar e fazer de tudo. Mas se a gente fizer aquilo que realmente a gente gosta, com atenção, que claro que um a mais é ideal, a gente ter o nosso a mais, né? Mas naquilo que a gente gosta, o nosso cliente também estará satisfeito, que no fim das contas eu acredito também que vale muito a experiência do cliente e a satisfação dele. Perfeito. E para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde pode te encontrar, enfim, se você puder compartilhar. Gente, obrigado mais uma vez pela conversa. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, as coisas que eu falo, pode procurar como Renato Nagasaki no LinkedIn. Lá eu tenho essa dualidade, eu falo um pouquinho da minha vida e de alguns temas como professor de marketing e projetos na Anhembi Morumbi, e também algumas coisinhas sobre a OpenGym, que é a empresa que eu fundei, uma fitness tech, né? Então eu falo um pouquinho ali sobre o mercado fitness e algumas coisas de tecnologia. Legal, excelente. Bom, é isso então. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Vocês querem? Não.
Então, perfeito. Esse foi mais um episódio do Dotcast. Se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais e até o próximo.